puxar um pouquinho, porque a gente falando de Donald Trump, você falou assim, ele tem vários problemas, né, problemas domésticos, várias questões que ele precisa, está lidando, e uma delas envolve o Brasil também, né? Tem a questão da taxação, tem as sanções com os representantes do governo brasileiro, mas tem uma frase que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre clima, né? Mas é porque a gente está chegando aí na reta final da COP30, e ontem o presidente Lula esteve lá em Belém do Pará, e ele falou sobre Donald Trump. Ele falou o seguinte, ele falou que vai convencer Trump sobre a questão climática, né? A gente traz aqui que Donald Trump ele não compareceu e também não enviou representantes à COP30. E ele é um crítico ferrenho, né, a essas questões ambientais. Ele ali também é crítico à ONU e a COP30 ela faz parte ali da ONU. Aí eu queria puxar com você sobre essa questão, né? Sobre essa questão climática que o Brasil ele vem trabalhando, principalmente nesse momento de COP30. O Brasil vem nessa liderança. Vamos ter uma próxima COP31. O Brasil vem tentando alcançar. O que o presidente Lula vem, né, com essa frase? Será que é porque ele está num bom momento com o Donald Trump? Será, Pedro? Bom, ele está no bom momento com muitas aspas, porque a média dos momentos dos outros pares do Lula com relação ao Trump ele é muito pior. Você vê, por exemplo, que líderes europeus, aliados de décadas dos Estados Unidos, têm um relacionamento muito difícil com o Donald Trump. O Macron tem, o Zelensky também tem tido. Então você tem poucos líderes que têm a capacidade de ter uma conversa minimamente tradicional, ou de acordo com a liturgia, com o presidente Donald Trump. E é claro, o presidente Lula ele está falando no fórum ambiental, está falando num país que é muito crítico à pauta ambiental, tanto por motivos econômicos, mas também por motivos ideológicos. E ele também está tentando mostrar, se colocar como uma liderança que consegue dialogar com o Trump, porque no caso da taxação, a reunião que o Trump teve com o Lula na Malásia, ela foi precedida de um intenso contato de redes diplomáticas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, nos bastidores. Então isso mostra um certo grau de acesso e um certo grau de recepção que o Lula teve em vantagem com outros países que tiveram situações muito mais complicadas para você negociar com o governo americano. Então, por exemplo, você teve aquela desastrosa visita da primeira visita do Zelensky à Casa Branca. Você mais recentemente teve um momento um pouco mais tenso com a visita do rei da Arábia Saudita, né, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita aos Estados Unidos. Também teve um momento ali de tensão envolvendo os dois e a imprensa. Então, você tem o Lula está se colocando como uma pessoa que tem um canal de diálogo aberto com o governo do Donald Trump. E ele conseguiu isso mostrando, a equipe, né, a diplomacia brasileira conseguiu isso mostrando para o Trump que o Trump ganha mais não taxando o Brasil, não sancionando o Brasil do que de outra forma. Então ele está tentando capitalizar em cima dessa vantagem que ele conseguiu construir, que a diplomacia brasileira conseguiu construir, não a duras penas, mas com muita dificuldade ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos meses. Porque ele vai viajar, ele vai participar da cúpula ali do G20, né, que vai acontecer lá na África do Sul. O presidente Donald Trump, ele não deve comparecer. E o Itamaraty ontem, ele reuniu, né, os jornalistas e trouxe ali um briefing do que deve ser discutido ali. E nesse briefing ele colocou que devem ser discutidas as tarifas impostas que foram pelos Estados Unidos, eles sejam discutidas. Também eles devem falar sobre taxação dos super ricos, exploração de terras raras. O que esses temas dentro da cúpula do G20, qual a importância de se abordar esse assunto mesmo sem a presença de Donald Trump? Bom, essa é uma tentativa de mostrar que esses temas que são caros ao Brasil, eles são relevantes. Porque os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, ainda é a principal potência do mundo em vários quesitos. Então, você tem uma tendência de que se os Estados Unidos não estão envolvidos nessa pauta, porque talvez ela não seja importante. E aí a diplomacia brasileira está tentando falar o seguinte: não, você pode não participar, mas eu estou convencendo o resto do mundo inteiro a participar, mostrando que você é o que a gente chama em estatística de outlier, você que é o dissidente, ou então, para usar um termo bem popular, você é o chato da turma, você não está pautando a agenda. Isso é uma questão muito cara para o Trump. Ele gosta de ser aquele que pauta a agenda, ele gosta de fazer essas coisas
absurdas, gostam de fazer situações desconfortáveis para os outros, porque nós, como seres humanos, a gente acaba focando nisso, não focando em outros assuntos que interessam. Então, ele tem essa coisa de querer pautar a agenda, de querer pautar a discussão, ainda mais em uma época que redes sociais acaba influenciando isso na escala exponencial. E a diplomacia brasileira está falando, não, você não vai pautar a agenda, eu vou também propor temas, eu vou também convencer o resto do mundo da pertinência e da relevância do que eu estou defendendo, e você vai ficar isolado. Então ele está tentando fazer esse jogo de, não um teatro, mas esse jogo de narrativas, esse jogo de posicionamento entre as duas diplomacias. É isso, né, Pedro? Se a gente for falar de Estados Unidos e Brasil, Donald Trump, a gente vai ficar aqui quinta, sexta, sábado e domingo. Mas eu agradeço a sua participação conosco nesse feriado. Pedro Martins, ele que é doutorando em Relações Internacionais, falou um pouquinho pra gente aqui sobre os Estados Unidos, essa relação Donald Trump com o Brasil. O presidente Lula embarca também para o G20 nesse final de semana. Pedro, a gente se encontra em uma próxima oportunidade, porque assunto não vai faltar, não é verdade? Certamente não. Donald Trump, ele anima muito os nossos dias, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, muito complicada de várias formas. Mas sim, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui no Metrópolis.